Irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui juntos na presença de Deus e com vocês, nos alegrando aqui também com a alegria da irmã Rose, né? Hoje é aniversário da irmã Rose, é uma felicidade, dia de aniversário é sempre bênção, porque é uma lembrança de que Deus cuidou de nós, de que Deus nos fez e dele somos. E por isso a importância de agradecer ao Senhor. Eu fico muito feliz, irmã, em poder estar participando desse momento tão especial aqui da sua vida, do dia do seu aniversário. Relembrar, né? E que bom que de manhã cedo, a primeira coisa que a senhora fez foi agradecer. A senhora já veio com uma animação que lhe é própria, ali de agradecer as coisas do Senhor. E no final, certamente, alguns irmãos, né, estarão lhe felicitando. A senhora vai ter aí sua caixa de mensagens, e no grupo também do Go Six, vários irmãos estarão felicitando a senhora. Que Deus abençoe e que a senhora tenha hoje um dia aprazível e tenha um feliz aniversário, minha irmã. Tendo dito, então, isto, hoje quero falar a vocês sobre o capítulo 32 do nosso grande conflito, né, do livro A Grande Controvérsia. E hoje estaremos falando de forma específica sobre como derrotar a Satanás. Esse é um capítulo que abre os olhos para que você possa perceber como você faz para derrotar. Segundo ela, até mesmo a pessoa mais débil, a pessoa mais fraca, tem condição de derrotar a Satanás. Olha, parece ser algo antagônico, né? Um ser resplendente perder para uma criança de 2 anos. Um ser extremamente forte perder para um ser humano mais fraco e mais débil. E ela vem dizendo como os seres humanos que são fracos, ou seja, uma classe de criaturas feitas menor do que os anjos, podem derrotar esses seres aqui que foram feitos para serem muito velozes e muito rápidos e muito poderosos. Sabendo disso, compreendendo de forma clara, o grande conflito entre Cristo e Satanás logo será concluído, diz ela. O maligno tem duplicado seus esforços para anular a obra de Cristo em favor dos seres humanos. Ele está fazendo de tudo para destruir as forças da igreja. Todo tipo de artimanha ele vai estar aqui a competir com nós, os irmãos. O objetivo dele é manter as pessoas em trevas e sem o arrependimento, até que termine a intercessão do Salvador, fazendo referência ali ao trabalho que Cristo está fazendo no santuário. Ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e ele está intercedendo pelo seu povo, né? Agora ele faz de tudo. Enquanto Cristo está intercedendo, enquanto ele não disse está consumado, estou saindo, agora o trono é meu, enquanto ele não fez isso daí, o diabo está trabalhando e ele não descansa. O seu inimigo vai lá. Então você já sabe que o sofrimento que você tem é porque o inimigo das almas não descansa. E pensando nisso, quando as pessoas indagam o que é necessário para fazer para ser salvo? Ele não vai deixar a galera ter essa resposta. Ele vai colocar dinheiro no meio, ele vai colocar o tempo ao ser perdido, ele vai colocar muito trabalho, ele vai colocar um monte de coisa, mas para que a pessoa não saiba de fato o que lhe falta para que ela possa ser salva. Então, você vai ver muito cristão trocando aí as coisas humanas, as coisas celestiais, pelas coisas humanas. Por quê? Porque esse é um questionamento latente. Quem eu sou, onde estou e para onde eu vou. O que é necessário para se fazer, para ser salvo? Satanás procura opor seu poder ao de Cristo e neutraliza a influência do Espírito Santo. Em certa ocasião, quando os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também foi entre eles, não para curar-se, nem para curvar-se perante o Rei eterno, mas apresenta seus planos maldosos contra os justos. Ele está presente quando as pessoas se reúnem para adorar a Deus e trabalha com dedicação a fim de controlar a mente dos adoradores. Sabe? Aqui está dizendo que
ele entra no lugar santo, nos lugares consagrados. Então, saiba de uma coisa: o inimigo ele tem poder para entrar no culto, tem poder, conforme o texto bíblico diz aqui, ele foi para a reunião entre os anjos no céu. Deixa eu fechar aqui, está fazendo um barulho. O inimigo foi para as reuniões do céu. Quando vê o mensageiro de Deus pesquisando as escrituras, ele anota o assunto que será apresentado ao povo. Então, utiliza seu engano e astúcia para que a mensagem não seja atingida, não atinja aqueles que estão sendo enganados naquele exato ponto. Aquele que mais necessita de advertência estará envolvido em algumas operações comerciais ou será, de algum modo, impelido a ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá. Ele entra nos lugares consagrados e ele faz com que o pregador que ali está, ou quando a mensagem de salvação é dada àquela pessoa, ele faz com que a pessoa perca a atenção. Por exemplo, muitos assistem ali o celular dentro do culto, outras pessoas acabam cuidando um telefone, um WhatsApp, alguma outra coisa que fazem com que eles desvirtuem daquilo ou desfoquem daquilo que está sendo pregado. Exemplo, quando o pregador senta e ele vai fazer algum sermão, e eu vou desenvolver algum sermão aqui, ele sabe a mensagem que você vai pregar e sabe que se aquela pessoa tal ouvir, vai mudar a vida dela. Então, como ele tem agentes específicos para cada ser humano, ele faz o quê? Ai, não deu tempo hoje para acordar para o Go Six, não deu tempo hoje para vir. Ai, eu estou tão cansado, já estou todos os dias no Go Six. Ai, eu estou tão exausto, rapaz. Não dá mesmo. Hoje realmente não faz sentido para mim acordar tão cedo. Ele sabe que a mensagem que a gente vai pregar aqui vai impactar o coração e o irmão acaba dormindo na hora que era para ele ser salvo, na hora que o bote salva-vida está sendo jogado e que vai impactar diretamente a ele. E isso não acontece somente no Go Six, mas isso também acontece na igreja, isso acontece quando a palavra é dada a você. Ontem eu estava num pequeno grupo, né? E já estava tarde, 9 da noite, e 8 e pouco, 9 da noite, e tinha uns irmãos que estavam meio capengando, assim, né? Estavam lá em visão, né? Vamos dizer que o irmão estava em visão. Tem um irmão que fecha o olho e quando ele abre o olho, meia hora depois passou. Foi uma piscada só que ele deu. E o irmão estava em visão ali e ele acabou perdendo uma parte da palavra do Senhor. Aquela irmã acabou perdendo uma parte das coisas que Deus tinha para falar para ela. Será que você não é um irmão que está cochilando e perdendo algumas bênçãos que Deus tem dado a você? Ela deixa claro aqui, nesse primeiro capítulo, que ele faz de tudo para deixar você muito cansado. E não só isso, essas mesmas pessoas só alcançarão a vitória se elas se esforçarem para obter essa vitória. Sabe, as coisas de crescimento nunca serão fáceis. Então, se você quiser emagrecer, você vai ter que suar. Não será fácil. Se você quer crescer no seu intelecto, você vai ter que se aplicar a estudar. Se você quer ter mais de Deus, você tem que se aplicar a buscar mais dele. Por quê? Porque o inimigo das almas está em guerra contra os seres humanos. Sabendo disso e fazendo referência a isso, ela explica em seu capítulo como você faz para derrotar Satanás. Satanás vê os servos do Senhor preocupado com as trevas que envolvem o povo de Deus. Ouve as orações deles pedindo graça e poder divino para quebrar os encantos da indiferença e intolerância. Quando a irmã Maria Miranda ora, quando vocês estão aqui orando, ele está atento ao que está acontecendo aqui. Saiba que ele não fica alheio ao que acontece. Então, com maior esforço, tenta as pessoas a satisfazerem um apetite ou alguma outra forma de transigência com os maus desejos, assim amortecendo as sensibilidades de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Agora ele mexe com a irmãzinha da saúde. Por que você acha que o departamento de saúde, que deveria estar sempre em vigor na igreja, e muitas igrejas são o departamento que está mais fraco?
Os irmãos, escolhe a irmã lá, qualquer irmã, para botar lá sobre saúde, né? A irmã acaba passando o ano todo, não fala nada sobre isso, porque ele faz toda essa força sobre esse departamento de forma específica, porque ele faz com que o irmão fique comendo, 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 comendo um monte de besteira. O irmão, ele vive uma vida antinatural e, por consequência, ele não consegue desembotar, desengordurar seu cérebro, ele não consegue ter uma clareza ali viva sobre as coisas do Senhor. E aí o irmão não recebe. Por mais que o pregador esteja lá, o irmão está como que eu falei para vocês ontem? Bêbado. O irmão tá lá, ai meu Deus, estou cansado. Puxa, fazer comissão depois do almoço é a pior coisa que tem. Quem sabe, aquele que lê entenda. Fazer comissão, alguma reunião depois do almoço, eu não faço comissão depois do almoço. Eu faço de tudo para não termos comissão depois do almoço. Por quê? Porque os irmãos estão extremamente cansados e a minha comissão não será produtiva. Sabe, irmãos, ele compreende muito, muito bem isso, e ele sabe os mecanismos. Por isso ele ataca a irmã da saúde na igreja. Por isso ele faz com que os irmãos que não bebem, né, o crente, né, não bebe, não fuma, esses irmãos da igreja comem que só. Vai numa festa, os irmãos estão sempre comendo e bota aí não sei o quê, e coma bastante. Mas o irmão crente não bebe, mas ele está destruindo a sua ligação com o céu através da alimentação. E o inimigo das almas sabe disso. Por isso, ele coloca refrigerantes para as pessoas, doce para as pessoas. Ele coloca ali o café que é rico em cafeína, que deixa a pessoa ligada ali. E depois que a cafeína se desfaz, então a pessoa entra num clima muito pesado de se recarregar. Tem todo um processo de o porquê que esses energéticos, essa cafeína e essas coisas são maléficas para o corpo humano. Na hora te dá um gás, mas depois você paga muito caro. Muitas pessoas vão viver menos porque vivem se alimentando desses energéticos aí. São extremamente estressados. Pode ver que uma pessoa, ai não, eu só vou parar quando eu beber meu cafezinho. Eu vou descansar, beber meu café. Eu vou descansar, beber meu energético aqui, beber meu refrigerante, minhas coisas aqui. Por que essas pessoas fazem isso? Elas fazem porque elas estão num nível de estresse tamanho que elas precisam dessa droguinha. Bem, será que você é o irmão Zé Droguinha que precisa estar tomando essas coisas para você viver porque você de fato não está bem? Tem gente que coloca muito sal na comida porque o seu paladar está deturpado. Outros colocam muito açúcar porque não conseguem ali saborear ali a comida de forma correta. Então eles precisam exacerbar na alimentação. Tem gente que está com problema emocional e começa a comer demais porque não está curando o seu problema emocional. Tem gente que quer estar dormindo o tempo todo porque a sua vida acordada é uma desgraça. É isso daí. Por quê, irmãos? Porque ele deixa claro, e ela no seu livro, ela deixa claro aqui que Satanás faz essas coisas justamente para prender o irmão. Tem gente que vive hypando, trabalhando o tempo todo, é um workaholic, está o tempo todo trabalhando ali. Por quê? Porque a sua vida em família, a sua vida dentro de casa, a sua vida na igreja é horrível e ele tem que fugir. Isso é uma droguinha também, só que o cara não sabe. Fazendo referência a isso, ela continua dizendo: Satanás sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Aí o irmão trabalha que só, o irmão tem um monte de coisa, mas o irmão não tem tempo para as coisas do Senhor. O irmão, como é que ela diz aqui? Negligencia a oração. Qual foi a última vez que você teve uma oração pessoal de 30 minutos, 40 minutos de conversa com Deus? Às vezes você passa 40 minutos conversando com um amigo, não sei o quê, você só passa 3 minutos falando com Deus. E ele sabe disso. Deixa essa galera não falar com Deus, deixa essa galera não ser iluminada ou esquentada pela glória do Senhor, porque se eles estiverem frios, eles vão andar mais lentos. Se eles estiverem frios, eles não terão forças para poder se locomover rápido quando eu correr atrás deles. Então, deixa os caras esfriarem na fé. E ela, em seu livro aqui, deixa claro que tem muita gente que está negligenciando a oração e o estudo das escrituras. O irmão tem tempo para tudo, mas quando o irmão lê, rapaz, se você quiser dormir rápido, abre a Bíblia e vai ler, porque você vai dormir em 1 minuto. Tem gente que fala assim, pastor, eu não durmo quando eu tenho que assistir meu filme, minhas coisas, não sei o quê. Mas eu abri a Bíblia, pastor, eu fico com sono.
Ele sabe disso. E se for preciso, ele faz até um cafuné na sua cabecinha para você dormir, querido irmão. O inimigo, ele se disfarça de diversas formas. E por isso a importância de você compreender o que ela está declarando e quais são as formas de você vencer o inimigo. Olha só, Satanás sabe que a oração negligenciada e o estudo da Bíblia negligenciados farão com que essas pessoas sejam vencidas. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Toda forma, ai, não deu para ler a Bíblia, ai, não deu para fazer o ano bíblico, ai, entrou ano e saiu ano, o irmão não faz o ano bíblico, o irmão não lê um livro do Espírito de Profecia, o irmão não cresce. Por quê? Porque você precisa de sangue, suor e lágrima para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. Sabendo disso e fazendo referência a esse episódio, aqueles que o auxiliam e são uma mão, e são sua mão direita, estão sempre ocupados enquanto Deus atua. Olha só, aqueles que auxiliam o inimigo ali são sempre o quê? Sua mão direita. Por quê? Porque essas pessoas estão sempre ocupadas quando Deus atua. Tem gente que está sempre ocupada fazendo as coisas. Eu já falei isso para o meu tesoureiro. Falei, olha, no momento do culto, não quero você andando, eu quero que você esteja diante do Senhor. Porque o irmão que é líder da igreja está sempre montando programação, desenvolvendo, e ele está sempre para cima e para baixo e tudo mais. Como ele não está diante de Deus, como ele não está aprendendo da palavra do Senhor, cedo ou tarde o inimigo vai tirá-lo. Por isso a importância de você compreender que na hora do culto é para estar no culto, meu irmão. Na hora do culto é para estar absorvendo a palavra do Senhor. E se o irmão não estiver lá, saiba de uma coisa, é uma preparação para tirar você de vez de lá. E o inimigo sabe disso. Por quê? Porque o inimigo sabe o que o pregador preparou. E como ele sabe o que o pregador preparou, ele sabe de forma clara que aquela mensagem vai impactar de forma direta você e aí então vai te fazer restaurar. O que que ele faz? Vamos conversar? Aí vai conversar com um amigo lá fora, vai não sei o quê, a criança chora, aí sei lá, o celular apita e tem um monte de coisa, ele tem, eu não sei, tem irmão, rapaz, que chega na igreja e quer estar toda hora indo no banheiro. Não, o banheiro, o irmão deve estar doente, com algum problema. E sabendo disso, querido irmão, sabendo dessas coisas aí, você precisa entender como você vai fazer para vencer Satanás. Eles apresentam os mais determinados e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. E é obra de Satanás representar falsamente as intenções de todas as atitudes nobres, difundir insinuações e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. Entretanto, é possível ver facilmente de quem são filhos, o exemplo de quem seguem a obra de Deus e que fazem. E o que fazem? Pelos seus frutos vos conhecereis. Vejam que ela começa dizendo o seguinte, que a obra de Satanás é pegar alguns irmãos, certo, que não estão santificados, e fazer esses irmãos gerarem dúvida quanto às coisas da obra do Senhor. Já viu aquela galera que fica assim, não concordo com o pastor, não concordo com o céu, com o mar, não concordo com nada, e o irmão fica o tempo todo reclamando de tudo e de todos, sabe? E a maioria da galera que reclama é a galera que não faz, tá? Eu ouço muito bem a reclamação de alguns, mas daqueles que trabalham, daqueles que não trabalham, passa por cima. Por quê? Porque tem um monte de irmão que sabe construir um prédio, mas ele mesmo não reforma a sua casa. Tem um monte de irmão que sabe resolver todos os problemas do mundo, mas dentro de casa ele é o cão. E é justamente isso daqui que a profetisa fala. Por quê? Porque existem pessoas que são usadas pelo inimigo. Agentes do inimigo dentro das organizações. E se você não tiver essa percepção clara, você pode acabar escorregando por doutrinas satânicas. Ela também começa dizendo sobre a verdade, e eu parei um pouco porque essa primeira parte aqui é falando especificamente sobre como ele trabalha, né? A verdade santifica. Tem muita gente que não está diante da verdade, tem muita gente que não estuda a palavra e que não é santificado pela mesma. O grande enganador tem muitas heresias, irmãos, preparadas e adaptadas ao gosto daqueles que ele deseja arruinar. Ou seja, todo tipo de pecado o inimigo faz especificamente para aqueles irmãos. Então, o que vai fazer você cair não necessariamente vai fazer a mim cair. Por quê? Porque ele modula, ele especifica, ele faz de acordo com sua vontade.
Tem alguns irmãos que são mais críticos, então ele vai em cima daqueles que são mais críticos e ele faz ali algumas coisas que fazem aquelas pessoas ficarem indignadas. Ah, o pastor riu, o pastor gaguejou, o pregador não sei o quê, porque essas pessoas são extremamente críticas. Então é sobre essas pessoas que ele vai trabalhar. Mas para outras pessoas, são mais sinestésicas, as pessoas conversam, elas não estão muito bem aí, elas não estão muito preocupadas com os detalhes. Então, ele vai fazer com que essas pessoas fiquem ali conversando, fiquem ali fazendo qualquer outra coisa. Ela deixa claro que a verdade santifica. Aqui, é seu plano levar para a igreja pessoas não sinceras, não convertidas, que estimularão a dúvida e a incredulidade. Olha, isso aqui é sério. O inimigo quer levar pessoas para dentro da igreja, o quê? Que não estão verdadeiramente convertidas e que não têm sinceridade no coração. E, e tem gente assim, tá? Tem gente assim que está dentro da igreja e não está convertida. Tem gente assim que está dentro da igreja e o coração está mais fora da igreja do que nas coisas do Senhor. E o irmão só vai para lá para ver carniça. Parece ser urubu na carniça, o irmão. Só consegue ver coisas ruins. Ou como é difícil viver com gente assim. Muitos que não têm a verdadeira fé em Deus concordam com alguns princípios da verdade e aparentam ser cristãos, e assim estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas bíblicas. Satanás sabe que a verdade recebida por amor santifica a vida. Portanto, ele procura substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Desde o início, irmãos, compreendam que Deus tem lutado contra esses falsos mestres que não são meramente pessoas corruptas, mas que impõem falsidades fatais. Vejam, irmãos, tomem muito cuidado com gente que sobe no púlpito e que não prega a verdade presente, não prega as coisas verdadeiras. Tome muito cuidado, porque hoje em dia, né, os irmãos estão bebendo água de tudo quanto é canto. Eles bebem água desses pregadores que são mágicos aí, né, esses pregadores da alta... Como é que é o nome? Esses caras que ensinam um monte de coisa, também bebem água desses pastores de outras denominações, e olha como a mensagem foi bacana, a gente riu, a gente brincou e tudo mais, ele é muito gostoso, é um ambiente muito bacana, mas não estão levando as pessoas de volta à Bíblia, estão sendo engodadas essas pessoas, estão sendo enroladas. Por quê? Porque o sermão que não santifica é o sermão que está levando a pessoa para mais longe de Deus. O sermão que não faz o pecador se sentir mal com o seu pecado é o sermão que está matando o irmão. E tem irmão que vai para a igreja e quer ouvir um sermão que... fale sobre prosperidade, pastor. Fale que Deus vai me salvar, pastor. Fale que as coisas vão dar certo. Se tivesse uma plaquinha, se eu fosse ficar perguntando para os irmãos que tipo de sermão os irmãos querem que eu pregue, puxa, os irmãos vão falar um monte de coisa, mas nunca o sermão que realmente eu devo pregar para eles. Numa certa igreja, um irmão, eu tive que decepcionar esse irmão. Um irmão, e eu tenho que fazer isso de vez em quando. E eu vou fazer isso. O irmão pediu para eu pregar sobre determinado sermão. E eu já logo, não vou pregar sobre essas coisas, não. Vai falar. A Débora quer que eu pregue sobre... Como é que o nome é? Recepção. Eu vou ficar pregando sobre recepção. Aí, o irmão queria que eu pregasse de determinado sermão. Só que em meu coração, eu falei assim, ó, a igreja não precisa dessa mensagem agora. A igreja precisa de uma outra mensagem. E eu tenho que falar essa mensagem. Eu não sei se foi o dia que a Marta Ladeira estava comigo. Eu não lembro agora se foi o dia que a Marta Ladeira estava comigo assistindo o sermão lá na igreja. Mas, Marta, eu precisei pregar aquele sermão e falar aquilo ali sobre a maturidade cristã. Sabe? Porque algumas pessoas não são maduras. Estão vivendo a fé, mas a sua própria fé não passa na profundidade de uma poça d'água. Algumas pessoas estão sendo mais amigas, de acordo com a profetisa em seu capítulo aqui, amigas daquilo que o inimigo quer do que amigas daquilo que o Senhor quer. Você já não está mais ouvindo sermões proféticos na igreja. Você já não está mais ouvindo sermões acerca da volta de Cristo. Você não está mais ouvindo sermões que falem sobre a cura do pecado. Muitos sermões não são cristocêntricos.
e subir no púlpito para não fazer um sermão cristocêntrico, já falei para você, arranca esse cara daí, porque ele está matando a igreja. Você tem que chegar na igreja e tem que fazer sentido aquela mensagem para si. Algumas pessoas ouvem alguns determinados sermões de pessoas que não estão santificadas, parecem como se fosse um sino que está batendo, fazendo barulho lá, porque a pessoa está pregando, mas não faz transformação alguma, porque o próprio que está pregando não está transformado pela palavra que ele ministra. Toma cuidado com isso. Ela deixa claro que a verdade santifica e você não pode assistir coisas que não estejam santificando vocês. Você não pode ser enrolada por algumas mensagens que não são bíblicas e que não trazem as pessoas de volta à palavra, não trazem as pessoas de volta ao arrependimento, não trazem as pessoas de volta ao amor. Sabe? Eu vou começar a continuar aqui. As interpretações confusas e especulativas das escrituras e as teorias conflitantes do mundo cristão são a obra de nosso grande adversário para confundir a mente das pessoas. Ou seja, tem gente que sobe no púlpito para pregar outras coisas lá e estão confundindo a mente das pessoas. Mas isso daí é para quem? Mas é não sei o quê. Mas isso aqui, a pessoa começa a fazer um monte de pergunta, mas não faz pergunta para si. Já viu aquelas pessoas que dizem, esse sermão era para fulano. Se fulano tivesse aqui esse sermão aí, era para ele. Não, não era para ele, era para ti. Só que você, em vez de olhar para a sua própria vida, você fica cuidando da vida dos outros. E por isso, ela começa a dizer, a discórdia, a divisão entre as igrejas são, em grande parte, causadas pelo costume de distorcer as escrituras a fim de apoiar uma teoria específica e uma teoria apreciada. Tem gente que está pregando um sermão que não é bíblico. Tem gente que está pregando um sermão de teorias humanas. Tem gente que só quer estar ouvindo sermão de prosperidade, de que as coisas vão, não sei o quê, mas, de fato, eles mesmos não mudam sua própria vida à luz da palavra. Sabendo disso, com o intuito de sustentar doutrinas equivocadas, alguns utilizam textos da Bíblia isolados do seu próprio contexto, citando talvez a metade de um versículo como prova do seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria exatamente o contrário. Tem gente que pega um versículo, faz um negócio ali e o resto do texto está falando totalmente o contrário do que o versículo diz. Por quê? Porque o cara quer fazer uma doutrina em cima desse versículo e basear alguma coisa que ele queira falar para a congregação, para as pessoas, e ele estabelece só em cima de um versículo bíblico. E, de fato, o verso às vezes nem quer falar sobre isso. Mas o cara fala, não, a prosperidade e tudo, não, a morte, não, não sei o quê, o sacrifício, e o texto não está falando nada sobre isso. Por isso, devemos ter mais sermões bíblicos, sermões que estejam voltados à palavra. Com a astúcia da serpente, protege-se por trás de declarações desconexas, construídas para satisfazer seus desejos pecaminosos. Outros se apegam a figuras e símbolos. Então, tem gente que vai se apegar a determinada teoria e ele vai basear sua vida toda. Não, é por causa disso, por causa daquilo outro. Olha, a teoria diz isso e não sei o quê. É assim que o irmão é. E tem gente que fica olhando a vida de todo mundo à luz da sua própria teoria, de que ele aprendeu com algum filósofo, com algum autor, mas ele não olha a Bíblia à luz da palavra. E ele vai ser retirado do caminho do Senhor, porque é assim que ela declara. Desconsiderando os ensinos da Escritura como seu próprio intérprete, e estão apresentando suas invenções como ensinos da Bíblia. E aí ela vem falando agora sobre, especificamente, a Bíblia inteira se tornar um guia para as pessoas. E tem gente que está guiando sua vida com base em qualquer outra coisa, mas não com base na palavra. E isso é um problema, irmãos. Sempre que o estudo da Escritura é iniciado sem a atitude de oração e do desejo de aprender, compreenda que o verdadeiro sentido dos textos mais claros são distorcidos. A Bíblia inteira deve ser apresentada ao povo tal como é. Olha, não é para os irmãos virem para a minha igreja, é para os irmãos virem para a palavra. Por quê? Porque eu sou só um tradutor da Bíblia. Eu não quero ser o pregador, não deve ser o filtro da Bíblia. Ou seja, ele leu a palavra e agora ele faz uma mensagem e a pessoa que não leu vai ficar ouvindo a palavra. Quantas igrejas
dessas igrejas evangélicas, na nossa própria igreja, as pessoas só estão passando a semana ouvindo a mensagem dos seus pregadores, mas essas pessoas não estão indo até a palavra tal como ela é. De acordo com a autora aqui, Deus deu aos seres humanos a segura palavra da profecia. Os anjos e o próprio Cristo vieram para mostrar a Daniel e a João as coisas que em breve devem acontecer. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram revelados de maneira a tornar perplexo e a confundir o honesto pesquisador da verdade. A palavra de Deus é clara a todos os que estudam com oração. Uma mulher ontem falou para mim, né, lá no nosso pequeno grupo, eu leio a palavra, mas eu não entendo, fica muito assim, eu, sei lá, fico com sono, não consigo entender e tudo. Deus não fez a Bíblia para você não entender. Ele fez a Bíblia para você se aprofundar e, de fato, entender. Só que por que a gente não entende? Porque nós estamos desconectados da frequência que a Bíblia traz. A Bíblia está numa frequência aqui e o irmão está com outra frequência. Ele está embotado com a alimentação incorreta e então ele não consegue alcançar a frequência de Deus. E por isso que ela deixa claro, tem gente que fica perplexa, né? E fica confusa. Porém, ela diz que o honesto pesquisador da verdade vai ter ali a bênção do Senhor para aprender. Se você for honesto e você quiser aprender, Deus vai iluminar sua mente. Deus vai te mostrar as coisas do céu. Eu estou tentando aqui, obviamente, de um formato de sermão comentado, traduzir esse capítulo para que a gente entenda, para que seja mais fácil a mastigação aqui desse alimento que é, de fato, muito sólido. Bem, Deus permitiu que grande luz fosse derramada sobre o mundo através das descobertas científicas. Porém, mesmo as maiores mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, ficarão desorientadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Se muitos desses não forem guiados à palavra de Deus, e se você não ensinar, se você não mostrar a verdadeira palavra do Senhor, tem uma galera que é inteligente, mas não vai conseguir fazer a ponte entre a ciência e a revelação do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Por isso você vê um monte de gente que é inteligentíssima, mas que rejeita a Bíblia, porque ele não fez essa devida ponte. Tem um monte de gente que é inteligente que só, mas está aprendendo só coisas humanas e não as coisas celestiais. E o ignorante é justamente esse que ignora que existem coisas maiores do que a cabeça dele pode compreender. Esse é o ignorante. Sabe? Quando você vai falar com um cara lá da roça, quando você vai falar assim, não, aqui é assim mesmo e tudo mais, é porque ele nunca saiu dali. Ele nunca viu coisas maiores e ele não compreende. Fazendo referência a isso, o conhecimento humano é parcial e é imperfeito. Tudo que a gente aprende é imparcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar seus pontos de vista e da ciência, né? Muita gente não consegue harmonizar isso. A obra do engano de Satanás é manter as pessoas em conjecturas e a respeito daquilo que Deus não revelou. A Satanás quer justamente ficar mantendo a pessoa acerca das coisas desse mundo aqui. Deus não revelou algumas coisas para nós e muitos querem ficar só em cima daquilo que não é revelado. Lúcifer se sentiu insatisfeito porque nem todos os segredos de Deus lhes foram entregues e desprezou completamente aquilo que havia sido revelado. Agora ele procura impregnar a mente das pessoas com a mesma atitude, levando-as também a desconsiderar os claros preceitos de Deus. Ou seja, ele não entende tudo o que acontece, porque ele é um ser humano, ele é um ser finito, e pelo fato de não compreender, ele também vai fazer com que os outros não compreendam. Sabe? É aquele cara que tá ruim e para ele se sentir melhor, os outros também precisam estar ruim. É aquele cara que para ele estar ruim, ele precisa. Deus te abençoe. Senta lá. Ele precisa pisar nos outros para que ele se sinta bem. Ele precisa que os outros estejam num nível pequeno para que ele se sinta bem. E é com essa referência que você deve ser guiado no dia de hoje. A verdade é rejeitada porque ela envolve sacrifício. Tem gente
que rejeita a verdade. Por quê? Porque para poder aceitar, para poder viver uma fé cristã verdadeira, tem que sacrificar sangue, suor e lágrima. E tem muita gente que não quer ter esse trabalho, pastor. Tem muita gente que não quer se sacrificar. Quanto menos espirituais e altruístas forem as doutrinas apresentadas, mais facilmente serão recebidas. Satanás está pronto a atender o desejo do coração e apresenta seus enganos em lugar da verdade. Quanto menos você falar sobre questões proféticas, questões que mudem, questões mais consagradas, mais as pessoas vão gostar, diz a profetisa aqui. Quanto menos espirituais e altruístas forem as doutrinas que estiverem sendo apresentadas, mais a galera vai gostar. E por isso muita gente gosta de alguns sermões que são sermões que não fazem a devida mudança. Todos aqueles que procuram conveniências e estratégias para não se acharem em desacordo com o mundo, aceitarão heresias destruidoras. Todo mundo que, eu não vou fazer isso aqui porque, olha, meu vizinho, pastor, olha, eu não vou ficar falando sobre sábado, não vou ficar falando sobre alimentação. Não, e as pessoas nem gostam disso. Vamos lá, desce a picanha, vamos lá. Agora não tem picanha mais? Vamos lá, aquele que lê entenda. As pessoas ficam nessa neura aí. E o que elas fazem? Elas acabam sendo mais harmoniosas com as questões do mundo do que com as questões do céu. E as pessoas acabam não pregando a verdade, não vivendo a verdade, porque elas estão mais em harmonia com as coisas desse mundo. E fazendo referência a isso, ela continua dizendo que existem erros que são perigosos. E nesses erros perigosos, aqui nos poucos minutos que me restam, entre as criações mais bem-sucedidas do grande enganador, encontram-se os ensinos ilusórios e mentiras do espiritualismo. Ao rejeitarem a verdade, as pessoas caem na armadilha do engano. Quem rejeita a Bíblia de forma a ser tal como ela é, vai cair no engano. Quem não está se aprofundando na palavra será enganado. E por isso você tem que compreender que isso é muito perigoso. Um cristão viver uma vida em Cristo sem conhecer a palavra de Cristo. E tem muito cristão que passa a sua vida inteira sem estudar a Bíblia uma vez sequer. Tem muito cristão que só está se alimentando com base no que os pregadores falam. Tem muita gente em igrejas evangélicas que não se aprofunda na Bíblia, porque se aprofundasse na Bíblia, seus olhos seriam abertos. Tem muita gente que só está lendo o Grande Conflito hoje, porque eu estou falando aqui, mas não porque ele mesmo pegou e leu. Esses irmãos, eles estão andando com uma muleta. Eu sou a muleta. Eu estou aqui, o irmão não leu o livro, mas ele está aqui com a muletinha. Eu quero fazer você voltar a ler o livro, eu quero que você volte para a palavra de Deus, eu quero que você jejue mais, eu quero que você ore mais, que você tenha uma vida melhor, porque, de acordo com ela, se não houver sacrifício, não haverá crescimento. A verdade ela é rejeitada porque a verdade sempre envolve sacrifício. E eu não quero ser muleta sua. Sabe, queridos? Fazendo referência a isso, ninguém que alimente esse erro de não se aprofundar na palavra pode ter uma compreensão correta do caráter ou da missão de Cristo, nem do plano de Deus para a redenção do ser humano. Tem gente que só está conseguindo abrir seus olhos. Rapaz, eu nunca ouvi esse tipo de sermão que o pastor Anderson está pregando aqui. Rapaz, eu nunca ouvi essas coisas. Por quê? Porque eu estou trazendo você para ler o livro. Quando que você já deveria ter feito isso? Ela deixa claro que ninguém que quer alcançar coisas maiores, se não fizer com base no sacrifício de se aprofundar em Deus, vai receber esse presente. Quer ter esse presente na sua vida? Quer ter transformação na sua vida? Então você precisa se aprofundar em Deus. Você precisa se aprofundar no conhecimento do Senhor. Precisa se aprofundar no amor que Ele tem a dar a você. E por isso a importância de você compreender, em específico, esse capítulo das artimanhas de Satanás. Ela fala especificamente sobre a ciência que ensina que a oração não tem poder, e tem algumas pessoas que vivem a vida ali sem orar porque eles não acreditam no poder da oração. Tem algumas pessoas que acreditam mais nas coisas humanas que são feitas pela ciência do que nas coisas divinas que são expressas e que
tem transformação. Lembre-se, Deus não vive abaixo de sua própria lei que ele cria. Ele é superior a ela e ele vai poder trafegar entre as leis. Você percebe, por exemplo, que a lei humana fala que aquilo que é sólido não pode ser transposto, não é? Mas no mundo espiritual, os anjos transpõem paredes, transpõem aquilo que é sólido. Eles não precisam seguir as regras humanas e nem as leis humanas. E você também, se tiver um conhecimento superior, você não precisa seguir as regras humanas e a lei humana. Por quê? Porque Deus pode meter a mão e transformar seu filho, que aparentemente está longe de Deus, e que humanamente você diz assim, ah, não dá para ele voltar. Por quê? Porque tem algumas coisas que ele não faz, pastor. Mas tem algumas, ele está muito longe. Meu marido já não quer saber mais, minha mulher já não quer saber mais das coisas de Deus. Lembre-se, Deus não precisa da regra para fazer as coisas. Ele trafega, e por isso que ele pegou Moisés e levou lá para o céu. Quando que só deveria ter feito isso daí, e o profeta, né? Quando só deveria ter feito isso daí, quando houvesse a ressurreição. E por isso que clamaram o corpo de Moisés. Não, nós queremos aqui, porque a regra diz que é só... Não quero saber, a regra é minha, aqui dentro de casa quem manda sou eu. Eu sou o dono do planeta, eu sou o criador, e vai ser feito assim, acabou, minha palavra impera. Se você não entender isso daí, de que Deus pode fazer os milagres que você, aparentemente, de forma humana, pensa que são interpostos, ou seja, que há um bloqueio, uma parede enorme, se você não entender isso daí, é porque, de fato, você não se aprofundou em Deus, você não o conhece e nem a sua essência. Por isso, estamos trazendo todos os irmãos do Gol Six de volta ao Espírito de Profecia, de volta à palavra, de ficarem cativos para compreender Deus de forma verdadeira, não através de um filtro que é o pregador. Há muito ceticismo acerca da Bíblia, de fato. Tem muita gente que ignora a Bíblia, tem muita gente que não conhece. Existem muitos erros grotescos nas teologias que muitos pregam. A exemplo da teologia do domínio, que hoje está sendo pregada aqui no país, a teologia do domínio, que fala especificamente sobre os seres humanos serem ricos, prosperarem e terem um domínio da terra e não sei o quê e tudo mais. A igreja nunca foi assim. Toda vez a igreja foi perseguida. E você não acha que isso também não é uma perseguição, o Rica vírus? Sabendo disso, existem evidências suficientes dessa veracidade da palavra. Eu quero hoje que você se aprofunde e que esse capítulo, e eu incentivo você a estudar esse capítulo. Por quê? Porque esse capítulo tem como título aqui, esse e o outro, né? Como derrotar a Satanás. Você sabe que Deus existe? Ok, então estamos junto. Agora você também sabe que o diabo existe? Ok, estamos junto. Você sabe como ele trabalha? Ok, você já sabe. A pergunta é, você sabe como você derrotar? Porque tem uma galera que tem um monte de ferramenta na mão, mas não sabe nem como usar. Não sabe nem como fazer. Tem uma galera que tem celular de última geração e não sabe nem mexer no celular. Tem uma galera que tem o Google, que tem todas as coisas, mas não sabe utilizar as ferramentas que tem. Tem uma galera que sabe do Espírito de Profecia, sabe dessas coisas, que Deus existe, o diabo existe, ele está trabalhando contra mim, mas não sabe como derrotá-lo. Não sabe como fazer com que ele se lasque. Como fazer isso? O capítulo que nós lemos te ajuda. Você precisa compreender como derrotar o inimigo, porque ele não tem a graça do Senhor. O inimigo não tem a força do céu, e você tem. O inimigo não fala com Deus. Você, em oração, tem acesso direto ao trono da graça. Já pensou? Alguém que é filho não poder falar com o pai. E o vizinho, até o mendigo, consegue falar com o pai. Alguém que era o anjo cobridor não tem acesso mais aos poderes que o céu lhe deu. E agora o mendigo, o ser humano, que é um maltrapo, o que é o planeta Terra diante das construções que existem no universo? Uma bolinha verde, uma bolinha de gude no meio do nada. E nós somos ali os seres humanos, parecendo um micróbio que está se corroendo, andando sobre a crosta da Terra. Sabe, irmãos? Esses mendigos têm acesso ao Pai e os anjos caídos não têm mais acesso. Você pode destronar a Lúcifer. Você pode quebrá-lo se você tiver acesso e os seus olhos forem abertos. Se você tiver acesso a Deus, certamente a bênção do Senhor repousará sobre você. Eu quero convidar a irmã que estará orando aqui conosco hoje. E enquanto a irmã Emília
estiver orando aqui, eu quero que você se una também em oração conosco. Por quê? Porque agora você tem que saber como derrotar as forças satânicas que estão querendo destruir sua casa, sua vida e sua família. Volte para o livrinho, leia esse capítulo de novo e você vai ver que as coisas irão se abrir. Vamos orar. Irmã Emília? Paizinho Santo, estão me ouvindo? Sim. Ok. Paizinho Santo, muito obrigada, Senhor, mais um dia que tu nos deste para viver, que não sabemos o que vai acontecer, mas a tua misericórdia nos acordou para mais uma manhã, Paizinho Santo. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de ter o pastor Anders, que, oh my God, oh querido Deus, abençoa este pastor, ele fala tão bem da tua palavra, Senhor Deus. Abençoa a ele e a sua família, Pai querido, porque é tão bom ouvi-lo de manhã, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre ele e seu lar, Senhor Deus. Pai amado, tu sabes que nós somos pecadores, querido Deus, e queremos suplicar que tu derrames o teu Santo Espírito sobre todos nós que estamos aqui no GoSix, Pai querido. Que a gente possa ouvir, aprender da tua palavra e ser uma luz do teu amor onde quer que a gente se encontre, Senhor. Tu sabes que neste GoSix há muitos irmãos que estão doentes, outros que têm famílias também doentes. Tu és o médico dos médicos, Senhor, e para ti nada é impossível, Senhor Deus. Eu tenho a minha filha doente, Pai querido, que está outra vez novamente com uma grande anemia, tem que ir fazer tratamento ao hospital, Senhor. Toma conta daquela filha, Paizinho Santo. Por favor, Pai querido, tem misericórdia dela. Mas que ela nestes momentos se lembre mais de ti, porque muitas vezes não se lembra, Senhor. Os meus netos, os meus queridos netos, estão afastados de ti. Foram criados na tua igreja, Senhor, até aos 14 anos. E agora, Senhor, estão longe de ti. Mas não são os meus netos, Senhor. Não só a minha filha. Filhos e netos, família, de todos os nossos queridos que aqui estão, que estão afastados de ti, Senhor. Satanás conseguiu arrancá-los da tua casa, Senhor. Mas tu és um Deus poderoso, Senhor Deus. E tu vais trazer os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família afastada de ti para a tua casa outra vez, Pai querido. Porque tu és o Deus do impossível, Senhor. Toma conta desses queridos que estão afastados de ti, Senhor. Tira-os do mundo, deste mundo de pecado, deste mundo de drogas, Senhor Deus. Deste mundo tão mau em que a gente habita, Senhor. Tem piedade deles, Senhor Deus. Eu te suplico, Senhor Deus, porque eu sou uma pecadora, Senhor. Mas derrama o teu Santo Espírito sobre mim. Que eu seja uma luz do teu amor, tanto em palavras como em ações, dentro da minha casa, na minha família, mas também fora da minha casa, Senhor. Mas não só eu, os meus queridos amigos e irmãos que aqui estão, que a gente possa ouvir a tua palavra, Senhor Deus, mas não possa fazer ouvidos de mocos, Senhor Deus, que a gente a pratique na nossa vida, Senhor. Porque tu, Pai querido, estás chegando, tu estás pertinho, estás batendo à porta, chegando do teu trono da glória para ti, para aqui, para levar os teus filhinhos, Pai querido. Que a gente, Senhor, tenha o privilégio de ir, mas eu sei que eu não quero ir sozinha, mas os meus irmãos aqui também não querem ir sozinhos. Querem levar os seus filhos, os seus netos, os seus maridos, as suas esposas, a sua família, Pai querido. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, Paizinho. Fica connosco, por favor. Somos tão pecadores e não merecemos nada, Senhor. E temos tanta coisa que tu nos tens dado, tantas bênçãos que tu nos tens dado, Paizinho, e a gente nem vê. Às vezes coisinhas tão pequeninas que acontecem na nossa vida e que a gente sabe que aquilo tem algo que veio de ti, Pai querido. Por favor, Senhor Deus, tem piedade de nós, pecadores, Senhor Deus. Hoje, este pastor Anders que deu, oh my God, como é tão lindo o que ele fala, Senhor. Como ele explica tão bem a tua palavra, Senhor. Mais uma vez abençoa este pastor. Mas não só este, todos os pastores das nossas igrejas, Senhor. Como ele acabou de dizer, que falem da tua palavra, Senhor. Que falem daquilo que está na tua palavra, da Bíblia Sagrada, Senhor Deus. A gente precisa de ouvir as verdades da tua palavra, Senhor Deus. Não só mansinho, não, Pai querido. Não só mansinho, Senhor. A tua palavra, para que a gente possa abrir os nossos olhos, Senhor. Para que a gente possa reconhecer que tu estás chegando. E que a gente, se não cumprir aquilo que tu pediste, a gente não pode ir para o reino eterno, Senhor.
Fica conosco este dia, Senhor, abençoando-nos, protegendo-nos a todos nós, que a gente possa andar de mãozinhas dadas contigo, Senhor. Quero aqui também dizer à Roseli Happy Birthday, que ela hoje faz mais um ano, que no próximo ano, Senhor, no próximo ano a gente aqui esteja todos para desejar a ela mais um feliz aniversário. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, mais uma vez unge o teu povo com o teu santo e precioso Espírito, Paizinho Santo. Eu te suplico, não porque eu mereça, que sou uma pecadora, mas em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça repouse sobre nossa vida. Que nesta manhã, Senhor, a tua misericórdia esteja conosco. Queremos, Senhor, ser alcançados pela tua bênção. E conforme aprendemos hoje, Senhor, em tua palavra, aprendemos hoje nesse capítulo como destruir a Lúcifer. Podemos fazê-lo se estivermos mais próximos de ti, Senhor. Com as forças humanas é impossível, mas queremos, Senhor, nos aprofundar mais em tua palavra, nos aprofundar mais na oração e nos tornar, Senhor, um mensageiro de salvação. Queremos, Senhor, ser uma tocha humana para iluminar e aquecer o mundo, Senhor. E que em nós, em nosso coração, esteja ardendo, Senhor, a tua palavra, esteja ardendo, Senhor, o fogo do Espírito Santo. Queremos voltar, Senhor, ao nosso primeiro amor e ter aquela motivação, Senhor, ter aquela vitalidade, aquela força de pregar o teu evangelho e tua palavra. Não nos deixe, Senhor, ficarmos mornos em nossa própria igreja, em nossa própria casa. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos cristãos consumidores, onde só estaremos consumindo, mas nunca transbordando na vida de outras pessoas. Ajude-nos, Senhor, a abençoar outros que estão ao nosso redor. Que teu Espírito Santo esteja sempre conosco. E por isso queremos agradecer a irmã Emília, que tão bondosamente orou aqui. A irmã Ana Rodrigues também, que orou no começo. A irmã Maria Miranda, que também dedicou sua vida a ti, Senhor, e também orou conosco. Que também o Senhor abençoe as tuas servas, apacentando-as e dando a tua graça e a tua bênção para o dia de hoje. Também, Senhor, louvamos o teu nome pela vida da irmã Rose, que hoje completa mais um ano de vida. Agradecemos a ti pela vida dela, Senhor, por ter trazido ela aqui ao Goal Six e por ela ser uma bênção em nossa vida. Continue, Senhor, a apacentar a tua serva e que também, Senhor, os seus desejos e os seus sonhos que estejam alinhados com sua vontade sejam, Senhor, dados a ela no dia de hoje. Abençoando também as pessoas a quem ela ama, não somente o Donald, mas também, Senhor, os seus próprios filhos. Que também o Senhor dê a tua graça, derrame tua graça sobre eles. Por isso, hoje é um dia de alegria e de comemoração, pois o Senhor nos despertou, o Senhor nos iluminou e o Senhor deu a bênção da vida à tua serva. Tudo isso te oramos e agradecemos a ti, porque nós hoje, os teus eleitos que aqui estamos, recebemos a tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor. Amém. Que mensagem mais linda. Muito obrigada, Maria Miranda, pela sua oração no início. Obrigada também, Dona Emília, pela sua oração no final. Que bênção. E obrigada, pastor, também por orar por mim. Meu aniversário, eu estou muito feliz. O presente é esse mesmo, é o que Deus tem para a minha vida e para a vida de cada um de nós. E que Ele nos batize com o Espírito Santo. Que se Jesus voltasse hoje, nós possamos estar preparados para ver se Jesus voltar. Deus Amém. abençoe a todos. Já estou vendo o rostinho mais lindo aí do Pedrinho, não, do Eduardo. Bom dia para todos. Vocês estão aí? Eita, olha eles aí. Eu estou pregando aqui, os caras estão aqui. É porque eu botei esse fundo que desfoca, mas os caras, para não ficarem vendo, os caras estão andando aqui ao redor, toque em mim, não sei o quê, papai. Que lindo. Olha, a cara do Pedro papai. não deixou, papai, não sei o quê. Mas, pastor, achei tão lindo. Eles vêm te pedir a bênção, né? Lembrei perfeitamente da minha família. Na minha casa somos em 8. Todos os 8 filhos vinham pedir a bênção para o meu pai.
na mão, para minha mãe e para meu pai. E nós chamamos, o meu pai, a gente chamava de senhor, senhora. Hoje em dia os filhos chamam você, vem aqui, Não, pai, vai lá. esses aqui é criado no antigo mesmo. Esse aqui é senhor pai. Como é que é? Isso, Senhor pai, senhora mãe. Esse aqui sabe. Ai isso. deles que Assim fazem é com lindo. você. Isso aqui. Achei tão lindo, tão lindo. É isso mesmo, Pedrinho e Eduardo. Tem que respeitar o papai e a mamãe, como está escrito lá na palavra de Deus. O que que diz lá na lei do Senhor? O que que diz? Fala do papai e da mamãe para respeitar, honrar, né? Pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe, para você ter muitos Sabe, dias. viu? E É, depois? tem que ser. Que lindo. É. Uma benção. Ana Rodrigues, você está falando, minha linda, mas está fechado o seu microfone. Ai, É muito fofo essas criancinhas. Tá gravando. Meu Deus, não vai dar plus Olha, o irmão Laerte está querendo falar aí. Ele quer puxar a orelha Ei, meu do... santo, irmão Laerte. Deus abençoe vocês aí que já estão saindo, outros já estão chegando no trabalho. Façam todos um excepcional dia, viu, pessoal? Diga, meu santo, diga, Laerte. Amém. Bom dia a todos. Bom Um dia, feliz irmã. aniversário, ainda. Roseli. Amém, querida. Amém, bom dia. Thank Bom you dia a so todos. much. Parabéns, um abraço, Roselide, Gaspar e Luz Neto para você. E obrigado, pastor Anderson, pela mensagem. Deus abençoe. Amém, irmão Você e toda a Gaspar. tua Deus família. abençoe. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Rose, muitas felicidades, meu amor, para você. Olha o Jackson lá. Ei, Bom Jackson, dia, Amara. Olha aí, o Jackson já está no trabalho, chegando aí, né, Jackson? Bom dia, Roseli. Deus te Tô a caminho, tô a abençoe. Eu tô caminho. no caminho da Parabéns, escola das Suzy. crianças. Obrigado, pastor, Amém. pela mensagem, muito boa. Amém. Deus seja louvado, irmão Jackson. Deus abençoe você no trabalho aí. Irmã Mara, que Deus abençoe a senhora também, viu? Amém. Hoje eu A acordei. Adriana falou também, né? A Adriana estava falando aqui também. Deus Eu tô abençoe no você, caminho irmã da Adriana. levando as crianças na escola. Um bom dia para todos. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor, pela palavra. Deus abençoe seu Amém. dia. A todos Amém, nós. irmã Vamos Adriana. Até mais, Vamos Jackson. compartilhar aí o vídeo, tá, gente? Compartilha. Tá com quem gravando vocês ainda. podem. Tá Tá gravando. gravando. Roseli, Deus te Opa. abençoe, eu Roseli. esqueço. Muitas Mas é bom felicidades. gravar Muitos anos de vocês vida. aí. Amém.